E aí, minha gente, certo com vocês? Quinta-feira, todo mundo tá ligado que quinta-feira é dia de ideia dura. Troquei ideia com vocês na semana passada e falei que queria, na verdade, um resgate, porque eu fiz isso no começo do ano passado. Acho que uma forma da gente cada vez melhorar, embasar cada vez mais essa troca, esse debate, até porque eu não sou a pessoa mais paciente do mundo, então para evitar de que, sei lá, mais na frente eu esteja perdendo tempo conversando com gente idiota que quer se fazer de pagar de alucinada, eu acho que é interessantíssimo a gente resgatar até meu lugar como educador, né? Que eu acho que é esse segundo espaço social mais poderoso na minha trajetória, acho que anda ali quase que em equilíbrio com a minha condição dentro do santo, a minha condição como sacerdote. Então trazer alguns dados aqui, alguns elementos para a gente pensar como chegamos até aqui, aí não só no Brasil, mas pensar essa ideia de um corpo preto em movimento, um corpo diaspórico, né, afrodiaspórico, espalhado pelo mundo. E a gente não pode começar esse papo deixando de lado a escravização atlântica. E aí algumas coisas elas são necessárias para que a gente não cause confusão e não se perca nesse papo aqui. Primeiro, a escravização atlântica ela não é o marco civilizatório das populações africanas. Não é a partir da escravização que a gente deve realmente procurar compreender o continente africano na sua totalidade. A gente tem que pensar nisso como uma mácula, como um câncer, como um processo violento e virulento que descambou e descamba até a contemporaneidade uma série de eventos que marcam de maneira, em geral, negativa a presença desse corpo preto fora do continente mãe. Isso é um fato. Outra coisa, não é incomum, em especial nas redes sociais, esse espaço que muitas vezes é o espaço da covardia, por motivos vários, a sensação de impunidade, a falsa sensação de que isso aqui é a terra de ninguém, todo mundo pode fazer o que quiser. Então não é incomum em debates onde vão se falar sobre a questão da escravização atlântica que saia daí algum sacaninha com a conversinha de culpa-bunda e história de mas já havia escravidão na África. Já havia escravidão na África, assim como havia escravidão no mundo. Havia escravidão na Europa, havia escravidão entre as populações nativas aqui no Brasil, entre as populações mesoamericanas. O que não havia é o modelo, esse moldal desenvolvido pela Europa, que, entre outras coisas, e a Europa, em especial Portugal, de desumanização desses corpos com os mais diversos, com as mais diversas desculpas que iam desde o campo cientificista, né, dizer que a Europa está a ponta de lança da humanidade, essa galera no continente africano é o elo perdido, né, ali a interseção entre o hominídeo e o macaco, né, entre o homem moderno e o primitivo, assim como questões religiosas, que é sempre um ponto espinhoso quando a gente vai falar. Então, assim, onde estava a Igreja Católica durante todo esse processo? Onde estava essa instituição que estava ali, inclusive, batizando essas pessoas africanas quando elas saíam ou quando entravam dentro dos tumbeiros? Ninguém percebeu dentro dessa instituição que aquilo dali era desumano, que era violento de uma forma absurda, inclusive contradizendo a própria etnogênese do povo que está ali narrando essa história, em especial no Velho Testamento, que vai dizer mais de uma vez, ainda que a arqueologia não consiga comprovar, de que os hebreus tinham sido escravizados no próprio continente africano pelos egípcios. Né? Na verdade, eles vão pegar trechos da Bíblia e distorcer para justificar a escravização atlântica, seja com a história de Caim, de Cã, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais no futuro. Mas, em linhas gerais, a gente está falando aí de mais de 300 anos de escravização. Né? Então, o ápice desse negócio vai do século XVI até o século XIX. Lembrando que em 4 ciclos, né, os chamados 4 grandes ciclos da escravização atlântica, o último é justamente o ciclo considerado de tráfico. Então, assim, quando você começa a ter os reflexos, os impactos da Revolução Industrial na Europa, se percebeu que era muito mais barato fomentar e manter o Uber-proletariado na exploração da força de trabalho, pagando muito pouco e com jornadas de trabalho extenuantes, do que o custo que era, não só para a compra dos escravizados do continente africano, como o transporte e, por fim, a sua manutenção. Do todo ponto de vista, pouco tempo depois que começa a questão do comércio escravocrata e depois tráfico, essas populações em diversos lugares, às vezes, era 3 até 4 vezes maior do que a quantidade de colonos, caso esse, por exemplo, como no Brasil, que começa a receber os primeiros corpos africanos apenas 50 anos depois dele ter sido invadido em 1500.
Então, em alguns lugares você vai ter a população de pessoas africanas escravizadas 2 ou até 3 vezes maior do que de colonos europeus ou locais. Então, a gente entender esse movimento, e aí é preciso entender também a perversidade do jogo. A gente está falando em números totais, algo entre 6 e 12 milhões de corpos africanos que foram tirados do continente ao longo desses pouco mais de 300 anos. Desses números totais, aproximadamente entre 15 e 18% morria, fosse através do Atlântico, das mais diversas formas, com suicídio, assassinato, enfim, ou morriam no caminho, né, entre seus locais de nascimento e o trajeto até os portos, onde eles seriam despachados para o Novo Mundo em especial. Então, quando a gente para entender as grandes tragédias da humanidade, fica difícil compreender, ou pelo menos para gente como eu não, de como é que isso foi sublimado, como é que isso foi esquecido, como é que isso é minorado nos livros de história. Porque cada corpo preto no mundo não tem uma indignação profunda diante de tal aberração, mas o tempo inteiro, por exemplo, as pessoas resgatam a questão do Holocausto judaico na Alemanha nazista, e isso causa comoção até hoje. Eu não estou dizendo que não deve causar. E a diáspora africana, a violência da escravização atlântica é relativizada e a gente tem que colher os frutos disso até hoje. A gente vai falar cada vez mais sobre isso, pelo menos nos 3 próximos encontros, e a gente vai fazer essa correlação para compreender os impactos disso no mundo moderno. Se ocorrer qualquer coisa aí que chame a atenção para que eu traga para esse debate, eu vou tentar trazer para cá. Por enquanto, o foco é a gente entender esse movimento histórico para compreender os lugares sociais. É isso, sobre isso. Todo mundo tá ligado que quinta-feira é dia de ditadura.